Bom dia, Jaqueline Sena. Rosânia também, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos e todas que aqui estão chegando. Bom dia, bom dia. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi e encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor. Eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio me achar assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Conheci o mundo mal e com ele seus agis. Me arrastei numa lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Bom dia, Mai. Eu conheço Na paz aí, meu. a clareza de Jesus. Foi das Isso aí, deixa eu botar a lupa aqui pra enxergar um pouquinho. Maravilha. Hoje eu quero Glória a Deus. saber
Fala aí, Mai. Na correria aí. Vai recuperando da comilança do Natal. Eita, Deus. Isso é um grande desafio, né? A Hebe chegou aí. A André também. Deus abençoe, viu, irmãs? Todo mundo aí, como que foi o Natal? Comeram muito? A Mai já falou que ela tá se recuperando aí da comilança. Todos comeram bem? Comem, né? Chester. As comidas nobres aí. Amém, vamos esperar o pessoal chegar. O pessoal tá pesado ainda. Todas passaram aqui esses dias. Como que foi? Amém. O pessoal tá na ressaca da comida. A Anne chegou aí. A Marcinha também. O Tobias barra Pati chegou também. Glória a Deus, todos recuperados do Natal aí. Todos comeram muito. Eita. Ah, eu comi bastante também, hein? Amém. Vocês, ó, que legal, hein? Passaram juntinhos ainda. Glória a Deus. A Rosângela Rose chegou aí. Deus abençoe, Rose, poderosamente. Tá certo, tem que estar juntos aí. Esperar só mais uns 5 minutinhos o pessoal ir chegando. Se você puder dar aquela compartilhada, compartilhe. Tempo muito especial aí de reflexão ao nosso Deus. Amém. Assim tão sujo e em uma cruz por mim. É isso aí, irmãos. Glória a Deus. E alguém vai viajar no ano novo aí? Ou vai todo mundo ficar em casa? Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que Amém, amém, amém. encontrei-me com a A Márcia. E a Marcinha. Deus abençoe, Deus abençoe. Se puderem dar aquela compartilhada, pessoal. Último domingo do ano, hein? eu só nele posso crer. Ah, Mas Jesus Cristo tá certo. Tá certo. Faz tempo que eu não viajo, hein, meu? Que eu não tiro férias. Eu não sei com quem eu tava conversando. Acho que foi essa semana até. Mas a última férias que eu tirei foi em 2013. E eu fui pra uma viagem missionária ainda. Não foi nem umas férias direito. Mas amém, né? Isso aí, pessoal. A Hebe, ó, paz, Hebe. Deus abençoe, Hebe, poderosamente. Glória a Deus, irmão. Só mais um minutinho a gente já começa. Se puderem compartilhando aí enquanto isso. Quem for chegando, dá um oi aí pra gente dar um bom dia santo pra você, pra sua família. Daniele Mendes, Deus abençoe. Eu não tiro férias, mas o Mendes vai tirar férias, hein? Hambúrgueres Mendes só a partir de fevereiro agora, viu? E a minha irmã, Isabela Caetano, chegou aí também. Deus abençoe, Isa. Você está aí do outro lado do quarto, né? Tá me ouvindo?
Opa, Luceni Fernando, que honra tê-los aqui, irmãos. Olha, vou até parar porque esse casal é abençoado. Luceni e Fernando são missionários lá em Guaratuba. Eu já até falei de uma viagem missionária que nós fazemos lá na praia, junto com esse casal abençoado aí, muito querido. Pastor Fernando agora, o pastor foi ordenado, muito gente boníssima, né? Meus padrinhos de casamento também, se Deus quiser, ano que vem estarão aí conosco. Glória a Deus, viu, pastorzão? Meus irmãos, vamos iniciar? Vamos iniciando. Ó, o Vinícius Vilas Boas, olha que bênção, irmãos. Olha quanta gente bacana aparecendo aqui. O Vini é marido da Fran, ambos missionários lá em Moçambique. Que saudade de vocês, hein, Isra, tá bem? Deus abençoe, hein? Receba nosso abraço fraterno. Muito, muito bom ver vocês, viu? Nosso coração se enche de alegria aí. Glória a Deus, irmãos. Que manhã abençoada, já começou abençoada. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vou dar alguns rápidos avisos, só pra gente já não perder muito tempo iniciar a nossa reflexão, pra gente otimizar aí, tá bom? O primeiro aviso, irmãos, é que devido à pandemia, até essa quarentena, tá assim, eu vou expor um pouco do meu coração nesse sentido, e eu não falo em nome da igreja, eu falo em nome do Rodrigo. Né? Ó, o Isra tá bem, irmãos. Continue orando pelo Isra, pela Fran, pelo Vini, por todos eles aí. Deus abençoe, viu? Poderosamente. Glória a Deus. Voltando, esse assunto da pandemia tem sido um assunto muito complicado, né? Um assunto muito delicado e particularmente, né? E como eu disse agora há pouco, aqui é a minha opinião, né? A Nair, minha ovelha lá da Vila Leopoldina. Deus abençoe, Nair. E Joana também, Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus pela presença de vocês aqui, acompanhem até o final. Mas aqui eu falo como uma opinião muito particular, né? Não é a opinião da igreja, não é a opinião da igreja presbiteriana, mas esse assunto de pandemia já tem me cansado um pouco, né? Já tem me desgastado muito, na verdade. Não sei vocês, mas pelo menos a mim já tem feito muito isso, né? E o que mais me cansa não é o fato de ficar em casa, não é o fato de, enfim, de usar máscara, né? Tudo isso é importante, isso é um amor ao próximo, né? É uma consideração que a gente faz em prol do próximo. Mas o que tem me cansado muito é o discurso político, né? Em torno disso, né? É o que de fato me cansa, né? O que tem me desgastado muito, né? E principalmente quando envolve esse lance de fecha e não fecha, né? Então a gente está vivendo em São Paulo, diante de uma pandemia muito complicada, como a gente tem presenciado aí dia após dia, uma situação em que hoje é fase vermelha, mas amanhã já é fase normal, né? Então é uma coisa que não tem... desculpem, mas não faz muito sentido na minha cabeça, né? E por que eu tô falando isso? Porque isso acaba impactando a igreja, né? Então a gente recebeu uma recomendação da Assembleia Geral, né? A quem nós reportamos, a quem a gente respeita, a quem a gente acata as ordens, né? Sobre a igreja acompanhar esse período aí de fase vermelha de São Paulo, né? Nós já estamos trabalhando com inscrição no culto, então se você quer vir ao culto hoje, eu deixei justamente para falar isso hoje, até umas 4 da tarde, só para dar seu nome certinho. A gente está trabalhando com inscrição, né? A gente está tomando cuidado. Na semana passada, se não me falha a conta, tinha 26 pessoas só na igreja, né? É bem diferente da nossa realidade, né? Bem diferente. Nós íamos numa frequência de 65 pessoas sentadas em família, obedecendo todos os protocolos, né? Mas semana passada a gente já tomou essa decisão aí de trabalhar com inscrição antes de qualquer pessoa pensar em puxar para a fase vermelha, né? A gente pensou muito antes na igreja, nos irmãos, né? E a gente tomou essa decisão de trabalhar aí com inscrição. E qual é a tônica de tudo isso, né? Qual é a questão de tudo isso? A gente vai continuar trabalhando com inscrição. Se quiser ir no culto, você faz a sua inscrição. E no dia 31, seria o nosso culto da virada, a gente terá normalmente, eu tenho que alinhar com o Geraldo ainda alguns pontos, eu devo conversar com ele certinho hoje, mas a gente vai fazer o nosso culto da mesma forma, com inscrição. Então a gente está acatando as ordens, a gente está respeitando as ordens, e a gente está fazendo isso muito antes de alguém pedir qualquer coisa pra gente,
né? A gente não precisa de um governador ou um presidente vir falar o que a gente tem que fazer. A gente tem autonomia para isso, a gente tem liberdade e a gente, acima de tudo, se preocupa com a vida dos irmãos e das irmãs, né? Então a gente está acompanhando a situação e o nosso apelo, irmãos, é que todos observem também, né, toda essa questão que circula por aí, use máscara, evite aglomerações, né? Se você tiver com algum sintoma, se você tiver doente, se tiver positivo, fique sozinho no quarto, paciência, né? Vai ler a Bíblia, você vai ficar expert na Bíblia aí, 15 dias lendo a Bíblia sem parar, mas não evite aglomeração, não tem sentido você estar contaminado e você estar se relacionando com outras pessoas, né? Então, obedeça tudo certinho, porque isso vai passar, né? A Bíblia diz, e ela deixa muito claro que Jesus já venceu, né? Então a gente se apoia nessa promessa. Então, por enquanto, a gente vai continuar trabalhando com inscrição, né? E na primeira semana de janeiro a gente vê o que a gente faz aí, né? Pro dia 4 tem pronunciamento, né? Então a gente não sabe muito bem o que há de acontecer. Caso venha lá de cima novamente, né, fase vermelha, e paciência, a gente vai ter que voltar com os cultos online, né, não adianta a gente também se rebeliar, né, contra os governantes, né, acho que não é nosso papel, mas por um outro lado, a gente pede sua oração, né, que você esteja conosco em oração, para que dê tudo certo, né? A gente, acima de se preocupar com a sua frequência no culto, a gente está preocupado com a sua vida, né? A gente está preocupado porque você não está vindo na igreja, a gente está preocupado com como está a sua saúde, né? A gente quer você na igreja, a gente quer você adorando a Deus aqui conosco, mas não adianta você também tá mal, né? Então nossa preocupação é primeiro com você e com a sua vida. Amém? Então são esses avisos por enquanto, pessoal. Nem vou trazer muito assunto para a gente também não perder muito o foco, mas contamos aí com a tua colaboração e com a tua participação, amém? Então vamos orar, nós já vamos iniciar, hoje é o último domingo do ano, né? Último domingo do ano, mais um ano se encerrando, né? Mais um ano diferente, muitos aí vindo do Natal comeram bem, eu vi muita foto bonita, hoje cada um tem que levar uma marmitinha pros pastores lá pra gente saborear a comida aí que vocês tanto mostraram nas redes sociais, né? Muita coisa boa, mas é muito bom, né? No Natal a gente celebra a vinda do menino Jesus, isso nos enche de alegria, de esperança, né? E nós estamos muito alegres, né? Mas no Natal, Cristo nasce, o Emmanuel, o Deus conosco. Como é maravilhoso servir a esse Deus, servir a esse Senhor. Amém? E hoje o nosso tema é tempo por vir. Por que tempo por vir? Porque tá vindo um novo tempo, né? Tá vindo um novo momento, tá vindo mais um ano, né? E como que tá seu coração? Como estão as suas expectativas, né? Então, antes da gente iniciar, eu queria convidar você a fazer uma oração, eu queria convidar você para que juntos meditássemos na palavra do Senhor, mas nesse momento que você, aí na sua casa mesmo, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, né, para que juntos a gente refletisse aí na palavra do Senhor. Se você não compartilhou ainda, compartilhe, porque eu tenho certeza que será um tempo abençoado, amém? Deus, obrigado, porque o Senhor tem feito muitas coisas boas, o Senhor tem feito coisas maravilhosas, o Senhor tem feito coisas tremendas sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias, e hoje nós queremos te adorar, Deus. Muito obrigado porque o Senhor faz, o Senhor é o único que é digno de ser louvado, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai, porque esse é o fim de todo o ser humano, ó Pai. Louvá-lo e adorá-lo, ó Pai. Se alegrar e se regozijar em Ti, ó Pai. E por isso que nós estamos alegres, porque o Senhor vive, o Senhor nasce em nossos corações. O Senhor é o Emmanuel, o Deus conosco, ó Pai. Guia-nos nesse momento de reflexão, fale conosco, é o que te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Irmãos, a gente está passando aí por mais uma virada de ano, né? Nós estamos passando aí por mais uma mudança de tempo, por mais um porvir, né? Nós estamos partindo rumo a um portal desconhecido que se chama 2021. Nós estamos indo em direção a algo que nós ainda não conhecemos, não só como o próximo ano, mas até mesmo como o dia de amanhã e aquilo que está à nossa frente. Mas quando a gente traz essa perspectiva para ano, quando nós trazemos essa perspectiva
para a projeção de 12 meses que estão ali à frente, como já é de tradição a todos nós, de colocarmos muitas coisas em nossa mente e elevarmos a nossa preocupação e também o nosso grau de importância com o ano que está por vir, a gente fica meio assim, sabe por quê? Porque a gente sempre tem uma ideia de que o próximo ano será muito melhor que o ano que nós estamos vivendo. Então é muito comum, na virada do ano, ali no dia 30, 31, você começar a fazer um monte de meta. E sempre as mesmas metas. Ah, eu vou me dedicar mais na academia, eu vou comer menos, eu vou começar um curso de inglês, eu vou começar a faculdade, eu vou ser uma pessoa melhor, ou então eu vou começar a ler a Bíblia anualmente. Quem já fez alguma dessas promessas aí? Eu creio que a grande maioria, principalmente a de entrar na academia e a de ler a Bíblia uma vez por ano, né? Isso é sempre muito recorrente no nosso dia, né? E principalmente a Bíblia, né? A Bíblia você começa bem, né? Você pega Gênesis, você sai destrinchando. É quando começa a chegar em Levíticos, Deuteronômio, que vem aquela parte de lei, toda a parte litúrgica, antigo testamentária, vem todos aqueles elementos, você começa a cansar e você começa ali a literalmente colocar de lado, né? Então são muitas metas que a gente faz pro ano que há de vir, pro ano vindouro. Nós criamos muitas expectativas no outro ano, nós desenhamos o outro ano como se esse ano estivesse na palma das nossas mãos. E foi muito curioso porque a nossa igreja, quem participou da reunião de planejamento do ano passado, viu que a gente tem vindo em um ritmo forte, graças a Deus, isso não mudou ainda, a igreja, graças a Deus, está bem, né? A igreja não está em crise, a igreja está caminhando muito bem, graças a Deus e aos irmãos que têm trabalhado muito. Mas eu lembro que nós fizemos tantos planos, a gente desenhou tudo bonitinho, tivemos um café maravilhoso lá na laje do pastor, quem lembra, né? Então um ano com muitas expectativas, um ano muito diferente, né? Com um grupo muito forte, como tem sido há muito tempo, né? Irmãos fortes que permaneceram aí levantando o trabalho da igreja, né? Mas quando foi ali em março, todos nós fomos nos deparamos com a pandemia, né? A pandemia, ela surge uma semana antes, né, da nossa ordenação, né? Um pouco antes, né? Que alguns países na Europa já estavam aderindo aí ao lockdown, já estavam ali fazendo toda a sua parte. Mas começou a nos afetar muito forte, assim, uma semana antes da nossa ordenação. O fato é que nós, de pronto e de forma muito sincera, optamos, juntamente com a comissão executiva do presbitério, em não ter o culto e automaticamente suspender as nossas atividades, né? Então, como eu disse lá no começo, não precisou alguém vir bater na nossa porta e mandar a gente fechar a igreja, né? A gente fez isso pensando no bem dos irmãos e das irmãs. Mas por que eu digo isso? Porque a gente criou um monte de plano, a gente botou um monte de coisa no papel, a gente criou um monte de coisa, mas quando a gente entrou naquilo que é desconhecido, quando nós passamos pelo portal, né? Vou usar uma figura de linguagem aqui, quando nós passamos do portal que era 2019 para 2020, nós nos deparamos com o desconhecido, e o desconhecido, infelizmente, não era aquilo que a gente gostou ou gostaríamos de ter visto, né? E a gente brinca, né? Alguém poderia ter dado um spoiler de 2020, né? Alguém poderia ter nos falado um pouco, ter dado uma prévia, mas não rolou, entendeu? Em março o bicho pegou, né? E afetou tanto a sua, quanto a minha, quanto a vida de todo mundo, no mundo inteiro. Mas muito diferente de 2019 para 2020, que nós entramos num portal desconhecido, que era 2020, onde nós entramos num lugar onde nós não sabíamos o que teria, quando nós entramos num local e nós fomos basicamente surpresos com o que foi o ano de 2020. Para o ano de 2021 será um pouquinho diferente, porque
um dos grandes pontos que envolvem a troca de ano é justamente não saber o que será o próximo ano, né? Então a gente não sabe o que será o próximo ano e é por isso que a gente cria um monte de coisa. Então você faz lá a sua lista de planos. Você promete que você vai na academia, você promete que você vai ler a Bíblia, você promete que você vai ser um marido ou uma esposa melhor, você promete que você será um filho melhor, você faz um monte de promessa, né? Porque você ainda não conhece o próximo ano, você não sabe o que vai acontecer, né? Mas agora, né, esse ano, talvez, não sei se, pelo menos na primeira vez da nossa vida, né, porque quem já viveu outras crises, passou pela Primeira e Segunda Guerra, quem passou aí pela gripe espanhola, quem passou por outros problemas, por outros caos sociais talvez tenham vivido isso, né? Mas eu diria que para nós, né, para você que nos acompanha, nós vamos viver um tempo diferente, porque diferente dos outros anos que a gente não sabia o que seria o próximo ano, esse ano nós sabemos que 2021 pode ser um ano mais complicado, porque como eu disse, né, hoje é fase vermelha. E amanhã não é, na concepção dos políticos, mas o negócio ainda tá ruim e pelo menos até janeiro, até o começo do ano ainda vai estar complicado, né? Isso sem contar os milagres de Deus, tá? Eu tô aqui falando como um ser humano, né? Alguém que tem olhos humanos, né? Alguém que tem opiniões humanas, né? Se Deus manifestar da glória, amém, tá tudo resolvido, né? Mas por enquanto, olhando assim para nossa ótica humana, o negócio ainda tá um pouco complicado, né? E por que eu disse isso? Porque, irmãos, independente do que há de vir, você não pode deixar de sonhar. Independente do que há de vir, você não pode deixar de pensar em coisas melhores para sua vida. Independente do que há por vir, que você sabe que talvez seja um pouco mais complicado do que foi nos outros anos, você não pode deixar de planejar a sua vida, né? Você não pode deixar de planejar os seus sonhos, porque se você deixar de viver por conta de um mal externo, você vai viver uma vida angustiante, você vai viver uma vida triste. Então o nosso desafio é olhar para frente e mesmo diante disso que nos cerca, a gente olhar e saber que Deus ele está no controle de tudo. Deus ele está no controle de todas as coisas e mesmo que o desconhecido já seja conhecido e muitas vezes afronta o nosso coração, nós temos a plena certeza de que Deus ele já se faz vitorioso sobre o desconhecido que já é conhecido. E nesse sentido, eu gostaria de compartilhar 3 leituras bíblicas contigo, que eu acho que fazem sentido para nossa existência. A primeira, eu vou fazer essa leitura aqui. Essa leitura, ela encontra-se lá no Evangelho de João, no capítulo de número 21. Estou lendo aqui na Bíblia a mensagem presente de uma irmã e de um irmão abençoados da igreja, presentão, né? E essa Bíblia ela tem uma tradução um pouco diferente, é muito mais fácil, muito mais sincera, né? Muito mais objetiva. Então eu queria fazer essa leitura. Pode abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo de número 21. Se você não compartilhou ainda, compartilhe, que é tempo da gente compartilhar boas notícias. Diz assim a palavra do Senhor. João 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro, Tomé, cujo apelido era Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os irmãos de Zebedeus e 2 outros discípulos estavam na praia. E Simão Pedro disse: Vou pescar. Os outros disseram: Vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse: Pai seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? E eles responderam: Não. E Jesus disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse e de repente havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, viram uma fogueira. Havia peixe e pão assado sobre ela. Até aqui, irmãos, esse texto. Esse texto ele tem uma parte que me chama muito a atenção, que é quando o apóstolo Pedro disse: Vou pescar. Vou pescar. Irmãos,
Quando Jesus ele chama os seus discípulos, a- praticamente todos eles tinham uma função, né? Até o próprio Jesus tinha uma profissão, né? Alguns atribuem que Jesus era um carpinteiro, outros já ouvi até pessoas falando que Jesus era um pedreiro, né? Tem, enfim, tem um monte de conversa, mas nós costumamos entender, né? E acreditar que Jesus ele foi um carpinteiro, né? E muitos desses irmãos, eles tinham profissões. E Pedro, ele era um pescador, né? Um exímio pescador, um excelente pescador. Pedro, ele tinha, ele tinha esse jeito meio estourado de ser, mas ele era um exímio pescador. Ele era um cara já maduro, né? Tanto é que sempre quando envolvia essas partes de pesca, assim, você vê que Pedro ele estava sempre ali à tona, né? Mas esse texto ele é muito curioso porque quando a gente pega o Evangelho de João, que não é um evangelho sinótico. O que é um evangelho sinótico? São aqueles evangelhos que são mais parecidos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas, né? Então as histórias são muito parecidas. Então às vezes você lê algo lá em Mateus e depois você lê em Marcos e depois você lê em Lucas. Então são as mesmas histórias, mas contadas de formas diferentes, né? Mas no fim tem o mesmo conteúdo. O evangelho de João ele tem muitas particularidades, né? A gente fala que é o evangelho do amor. Então é um evangelho totalmente diferente. E esse texto que nós lemos, ele já está no capítulo de número 21, né? Já está ali no último capítulo do Evangelho de João. Então, teoricamente, já está indo para um fim de jornada, já está indo ali para um fim de história, né? Já está caminhando ali para os momentos. Tanto é que eles têm um encontro com Cristo, né? Cristo já tinha passado ali pela ressurreição, então já é mais ali um momento de história. Mas o que me chama muita atenção nessa expressão de Pedro eu vou pescar, vou pescar. Alguns teólogos atribuem essa expressão como esse vou pescar como uma ideia de que Pedro ele estava meio que deixando a obra de Cristo, meio que deixando a obra missionária de lado e ele estava voltando ali para sua vida normal, que era ser um pescador, porque quando Cristo chama os discípulos, ele os chama para ser pescadores de homens, né? Então eles largam tudo que tinha e Jesus ele bate muito nessa tecla que eles tinham que largar tudo que tinha e tinham que viver a obra, tinha que viver o evangelho, e Jesus já havia dado uma promessa que o Espírito Santo viria, né, para eles esperarem lá no lugar certinho. Isso acontece e se cumpre lá em Atos no capítulo de número 2, né, quando o Espírito Santo desce sobre o cenáculo, né, e ouve-se um som como de um vento impetuoso e os discípulos ou os apóstolos começam a falar em novas línguas, né. Então ali vem o Espírito Santo, Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, ali começa um grande reboliço e começa o que nós chamamos de igreja, né? Começa um movimento eclesiástico, começa a igreja ali enquanto comunidade. Mas quando Pedro ele fala esse vou pescar, aquilo era um abandono, porque quando Jesus morre, vem a frustração, porque eles sempre se apoiaram em Jesus. Então, quando Jesus morre, quando a esperança deles morre, eles ficam totalmente frustrados e tomados pelo medo. Então, Pedro, diante dessa situação, ele fala, eu vou pescar, até porque era o que ele fazia de melhor, é o que dava segurança sobre a vida dele. Então, muitos teólogos vão para essa linha que esse vou pescar de Pedro, na verdade, é uma volta para o que ele fazia antes de Cristo, é uma espécie de um abandono à obra de Deus. E por que eu digo isso, irmãos? Porque é muito comum quando as frustrações chegam na nossa vida, quando os medos tomam a nossa vida, quando os problemas cercam a nossa história, quando o desconhecido que nós aqui falamos, né, ele chega e perturba a nossa mente, nós nos afastarmos de Deus. Então, quando vem uma pandemia, quando vem um coronavírus, né? Quando vem uma dificuldade na vida, quando vem inúmeros fatores que cercam a nossa história e que assolam a nossa intimidade com Deus, a nossa fé, a nossa espiritualidade, nós ficamos temerosos, né? Nós ficamos angustiados. E é muito comum nesses momentos nós nos afastarmos de Deus, né? Alguns estudos sugerem que muitas pessoas estão se afastando de Deus no período de pandemia.
blasfemia, né? E tem uma linha que vai falar, nunca foi crente, tá aproveitando a deixa e tá caindo fora, né? Mas eu não gosto de olhar por esse lado. Eu vejo que tem muitas pessoas que realmente estão se questionando, né? Como tem esse tipo de questionamento, como Deus permitiu que essas coisas acontecessem, né? Como se nós humanos não fizéssemos coisas pior com o mundo e prejudicássemos muito mais pessoas até, né? Mas diante desses questionamentos, as pessoas se afastam de Deus, as pessoas começam a ficar assoladas, elas começam a passar por dificuldades no que tange a perspectiva espiritual e a questão da fé. Então muitas pessoas ficam desanimadas, ficam tristes, porque elas veem que de fato alguma coisa ali está frustrando aquilo que ela acreditava e acreditou. Mas, irmãos, aí entram duas questões que são importantes. Nós seguimos a Jesus por aquilo que ele é ou por aquilo que ele faz? Nós seguimos a Jesus por aquilo que ele é ou por aquilo que ele faz? Essa é uma provocação muito interessante, porque quando nós adoramos a Jesus por aquilo que ele faz, nós estamos entrando em um caminho muito perigoso, sabe por quê? Porque a partir do momento em que Jesus não fizer aquilo que nós achamos o que ele tem que fazer, nós vamos entrar em um caminho de frustração, né? Nós vamos entrar em um caminho muito perigoso, porque muitas pessoas adoram Jesus por aquilo que ele faz, né? Porque de repente até agora tudo que Jesus fez na vida da pessoa agradou o coração dela, mas nós precisamos entender que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Então quando Deus ele faz algo, ele faz a vontade dele, a vontade dele é soberana e nós temos que entender que a vontade dele é o melhor para mim e tanto para você, né? O coração do homem é enganoso, as nossas decisões muitas vezes são equivocadas, né? Mas Deus, ele é perfeito, a vontade dele é santa, a vontade dele é incrivelmente correta e Deus não erra. Nós cremos nessa virtude de Deus, de que Deus ele é perfeito, de que Deus é bom, né? Eu gosto muito de Gênesis, quando Deus ele está criando o universo e sempre no fim, né, tem aquele comentário, e viu Deus que tudo era bom. Porque ele era a criação de Deus. Quando Deus cria, tudo é muito bom, né? Tudo é maravilhoso. E nós muitas vezes criamos essa perspectiva de que a nossa vontade é a boa e a de Deus não é a boa, né? Imagine, eu escutei isso essa semana, não lembro onde eu vi, se foi numa pregação, se foi numa leitura, acho que foi num livro que eu tô lendo. E o cara faz uma provocação, né? Ele diz assim, imagine se Deus respondesse todas as orações que você fez nesse último ano. E eu parei para pensar em todas as orações que eu tinha feito, tudo que eu tinha pedido para Deus. Eu falei, nossa, se Deus ele tivesse feito tudo que eu pedi, minha vida ia estar uma bagunça, né? Porque a gente pede tanta coisa ali na tensão, ali nos momentos de dificuldade, e às vezes são até orações esquisitas, né? Mas enfim, acaba acontecendo. Mas Pedro, quando ele fala, eu vou pescar, ele ali entrava em um conflito, porque ele estava abandonando a obra de Cristo e estava voltando para sua obra, para o seu trabalho, né? E nós, como cristãos, nós estamos talvez com a frustração de ver uma situação totalmente diferente daquilo que nós acreditávamos, uma situação totalmente diferente daquilo que planejávamos, e nós estamos partindo para um novo portal, para um novo ano, para um ano vindouro, para um ano que está cheio de novas coisas, né? E nesse ano, o que a gente vai tomar como um parâmetro para a nossa vida? A gente vai abandonar tudo? A gente vai desistir de tudo? Se apoiar nos nossos próprios meios? Ou a gente vai continuar vivendo? Porque Jesus, ele permanece o mesmo. Deus, ele permanece o mesmo. Agora, se você se apoia no caminho de que a vontade boa é só aquilo que Jesus faz e não aquilo que ele é, se você se apoia na virtude só daquilo que Deus faz e não daquilo que Deus é, eu queria te dizer que você está em maus lençóis. Porque se você acreditou até hoje que a única coisa boa de Deus é aquilo que ele pode fazer, você acreditou em um Deus equivocado. Porque nós adoramos Deus pelo que ele é. Deus é bom, né? Deus ele não precisa nos dar nada pra gente o adorar. Quem tem essa primícia de adorar como uma contrapartida são deuses pagões, né, que você faz um sacrifício lá e você tem algo em troca, né? Nosso Deus não é isso, nós adoramos Deus pelo que ele é. E eu queria te dizer que se você até hoje adora o Deus pelo que ele é, você vai passar para esse próximo ano, sabe fazendo o quê? Dando glória a Deus. O ano foi difícil? Foi. Machucou muita gente? Machucou. Talvez machucou a sua família, talvez machucou a sua vida, talvez te trouxe muitas frustrações, mas em 2021 Deus ele vai permanecer o mesmo. Deus ele vai continuar sendo o mesmo. E se você adorou a Deus pelo que ele é,
você vai continuar vendo o mesmo Deus. Você poderá entrar em 2021, você dirá as palavras bíblicas que para mim é uma das frases mais bonitas, né? Maranata, né? Vem Jesus, né? Nós estamos sedentos e ansiosos para ver mais da tua glória. Se você adorou a Deus até hoje por aquilo que Ele é, eu queria te dizer que você está em bons lençóis. Mas agora, se você adorou a Deus só por aquilo que Ele faz, né, irmãos, mude essa rótula e entre o próximo ano de uma forma diferente. Porque a partir do momento que nós começamos a adorar a Deus por aquilo que Ele é, tudo muda, tudo muda. Porque aquilo que Ele faz é maravilhoso, porque na verdade é Ele que faz, né? Mas se apoiar nisso, crer somente nisso é muito delicado, né? É muito delicado, então fuja um pouco desse mundo. Mas nesse sentido, como eu falei lá no começo da nossa reflexão, eu queria compartilhar 3 textos, né? O primeiro foi o de João, como aqui nós lemos, né? Como nós refletimos aqui. Então, não abandone nada, continue, seja um cristão, continue sendo crente, né? Continue buscando a Deus, continue com seus compromissos com a sua igreja. Não abandone a obra devido às frustrações. Não abandone a obra devido aos seus desgastes, né? Não abandone a Cristo, a Deus, por estar vivendo um momento muito delicado. Porque Jesus, ele já deu o spoiler, né? Jesus já falou isso lá atrás. Jesus, o mundo que a gente está vivendo não é novidade para ninguém. Se você falar para mim, pastor, né, eu não jamais imaginei viver isso, eu falar, irmãos, eu já imaginei coisas piores, né? Eu lembro que quando surgiu o Ebola, quem lembra do Ebola aí? Eu não lembro do Ebola, foi em 2014, 2015, eu não sei se todos lembram, mas Ebola era uma doença, assim, muito pior, mas era diferente porque o contágio era um pouco mais difícil, né? Um pouquinho mais complicado ali, tinha toda essa questão, mas eu lembro que quando a Ebola surgiu, eu falei, nossa, vai começar, né? Agora vai vir um apocalipse e vai cair em cima do mundo, né? Então, eu já fui por essa mentalidade. Então, irmãos, é daqui pra pior, entendeu? Desculpe te dizer isso, mas o mundo jaz no maligno, né? E nós, como cristãos, a gente tem que se apoiar em Cristo e levá-lo para que pessoas tenham esse encontro, que as pessoas vivam uma vida em abundância, que as pessoas se consertem, né, por meio da obra de Cristo. Então, no mundo jaz no maligno, e Jesus, só para encerrar esse primeiro tópico, Jesus já disse lá em Mateus 11, no capítulo de número 28. Desculpa, eu errei a referência. Jesus, ele... Não, agora eu vou pegar aqui, esqueci, irmãos. 11:28 é do cansado, né? Você que está cansado e oprimido... Vamos lá, Mateus 11:28. Para mim não deixar vocês sem a referência. Vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados. E eu não anotei aqui, eu esqueci, irmãos. Depois eu trago a referência. Esqueci mesmo, me perdoem. Eu anotei aqui, mas eu esqueci. Eu peguei Mateus 11:28 porque ontem eu estava com um grupo estudando e a gente estava estudando esse texto, né, e ele ficou na minha cabeça porque estava falando sobre o cansaço, né, que muita gente está cansado, mas Jesus, ele vem, né, e ele traz o bom ânimo, né? Então a gente estava estudando sobre isso, mas até o fim da reflexão eu lembro. Mas o segundo ponto que eu anotei aqui para vocês encontra-se lá em Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 1. Abre sua Bíblia lá, vamos abrir? Provérbios 16, a partir do verso de número 1. Olha o que diz lá. Provérbios de número 16, a partir do verso de número 1. Lembrei a referência aqui, irmãos. Lembrei a referência aqui, ó. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então esse é o spoiler de Jesus, né? De muitas dificuldades na Terra, de muitos problemas, né? Então vai ter problema o tempo todo, né? Mas a gente precisa ter bom ânimo porque Jesus já venceu, né? Então Jesus, ele está conosco. João, capítulo de número 16, verso de número 33. Guarda no seu coração aí. Eu não tinha anotado aqui, eu peguei aqui rapidamente na internet porque eu lembrava o texto, mas eu não lembrava a referência. Vamos lá, Provérbios capítulo de número 16, verso de número 1. Olha o que está escrito lá. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa ou a palavra final vem de quem? Vem dos lábios do Senhor.
isso pesa para nós, sabe por quê? Porque a gente planeja tudo, a gente cria, né? A gente monta o plano lá, a gente monta tudo certinho. E eu falei até sobre o nosso ano como igreja, que nós fizemos lá um planejamento, desenhamos tudo bonitinho, mas quando começa, dá tudo errado, né? Você fala, não, mas não foi para Deus, mas deu tudo errado. Eu falo, irmãos, não foi do jeito que a gente queria, porque quem faz os planos, na verdade, acaba sendo a gente, né? E aqui não entenda que plano como um projeto, né? Que a gente desenha a vontade de Deus. Não, a gente faz um plano administrativo, né? As ideias, plano de escola dominical, de ministérios. Então, nós costumamos ir por esse caminho, né? Mas a palavra final continua vindo do Senhor. Embora nós vamos entrar em um ano muito complicado, em um ano que a gente já sabe que vai ter algumas lutas, irmãos, eu não queria que você se desanimasse e não fizesse planos, porque fazer plano não está errado, né? O texto ele não fala que você não deve fazer planos, muito pelo contrário, ele está falando que você pode fazer planos, mas a palavra final não vem de você, vem do Senhor, né? Deus quem faz. Você vai fazer os planos se for algo bom, se for algo agradável, se for algo justo, né? Com certeza vai ter a mão de Deus, né? E se não for do seu jeito, vai ser muito melhor. Nós cremos dessa forma. Então você precisa fazer os seus planos. Não é porque você vai entrar em um próximo ano, um ano que está por vir, um tempo que está por vir, você vai pegar e vai ficar na sua casa sem fazer nada. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos fazer planos. Nós precisamos pensar em novas coisas. Porque o ano de 2020 ele vem, ele muda toda a nossa concepção acerca de muita coisa. Ele dá um baque na gente, né? Tudo que nós desenhamos para a igreja a gente não conseguiria fazer. Seria impossível fazer. Porque tudo envolvia a questão do presencial, de estarmos juntos, acampamento, encontros de oração, congresso de oração, um monte de coisa que envolvia mais essa relação particular e pessoal, assim, mas não rolou, né? Mas nós nos reinventamos a partir da inspiração de Deus, ou seja, Deus ele tocou na nossa igreja, Deus ele se manifestou em nossa igreja, Deus ele agiu em nossa igreja e por meio da ação de Deus na nossa igreja, nós nos reinventamos e com certeza fizemos algo muito melhor do que o plano que nós tínhamos lá atrás, né? Porque o que nós vivemos esse ano, irmãos, não dá para vir aqui ficar se lamentando, do coronavírus, não dá, porque o nosso anseio e o nosso coração ele tá alegre, né? Tem todos esses problemas que afetam as pessoas que nós amamos, nós sentimos, nós estamos tristes e angustiados, mas nós também temos que entrar com ação de graça, porque Deus, ele fez coisas tremendas. Não adianta a gente olhar sempre pro copo e achar que o copo tá meio vazio. Nós precisamos olhar pro copo e achar que ele tá meio cheio, né? Que as coisas estão acontecendo. Então, por meio da nossa igreja, famílias foram abençoadas, pessoas tiveram que comer, né? Pessoas foram abraçadas, né? Por Cristo, né? Tendo como representante a nossa igreja. Então a nossa igreja ela fez um papel bonito. Então não adianta a gente ficar só se resmungando, né? Muito pelo contrário, é ação de graça, é alegria. Então vai entrar um próximo ano. Você deve fazer planos? Faça seus planos, faça os seus projetos, coloque os seus sonhos, coloque os seus desejos, né? Coloque tudo, fala, Deus, eu quero que o Senhor esteja aqui comigo, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm bênçãos para contar, né? Tem muitas pessoas que têm coisas maravilhosas para testemunhar desse último ano, né? Esse ano, para você ter uma ideia, o índice, eu tava lendo essa semana, esse ano foi um dos anos recordes de pessoas que adquiriram a sua casa própria, né? Isso é maravilhoso, porque mesmo no ano de pandemia, pessoas realizaram sonhos. Então a gente tem um hábito de olhar para esse cenário caótico com um olhar de pessimismo e não avançar na vida. A gente ficava lá se lamentando, né? Tinha até aquele personagem, bem antigo aí o desenho. Quem souber, né, o nome desse personagem, por favor, lembre aí, né? Que falava, ó céus, ó vida, né? Ó céus, ó vida, né? Eu acho que era uma raposa, era um bichinho, não lembro quem é. Mas eu lembro que ele sempre vivia reclamando, então desencana disso, desencana, você não pode olhar já pro ano de 2021 com esse encosto nas costas aí, porque senão vai ser um ano ruim, né? Vai ser um ano complicado, vai ser muito pior do que foi o ano de 2020. Mas não, faça seus planos, né? Coloque tudo no altar do Senhor. E no dia 31, que a gente não estará em fase vermelha, no dia 31, que teoricamente no cronograma dos
dos governantes aí, não é fase vermelha, é fase normal, nós teremos o culto. Esse culto ele não vai ser o culto da virada, porque nós não vamos virar à noite. Será um culto das 7 às 9, às 8h30, mas nesse culto eu vou dar esse aviso à noite e eu vou alinhar isso também com o nosso pastor Geraldo. Eu queria que você fosse, se você puder, só dar uma passadinha lá, se você estiver aqui em São Paulo, eu queria que você pegasse um papelzinho e colocasse, né, os seus planos, os seus projetos, aquilo que você quer em um papel. Né? Eu quero que você faça isso. Você coloca seu nome lá, ninguém vai ler, tá? Você coloca seus planos. Eu queria que você dobrasse esse papel e a gente vai deixar uma urna lá. Então você vai colocar essa sua cédula, né? Então você vai deixar esse seu papelzinho lá e no fim do ano que vem a gente vai ter o nosso culto da virada e a gente vai ler esse papel. Você vai ler se você quiser, amém? Mas eu queria te propor esse desafio. No dia 31 você levar uma cédula, né? Colocando ali seus planos, seus projetos. Irmãos, não é teologia da prosperidade e não é a urna do gênio da lâmpada, né? Deus ele não vai fazer o que você coloca lá no papel, mas coloque, né? Vai que, né? A gente fazia isso na outra igreja e a gente tinha testemunhos maravilhosos, mas coloque, porque aquilo que é santo, aquilo que é correto, Deus ele não hesita em fazer. Então, o segundo texto que nós tínhamos como referência era Provérbios 16:1. A gente faz os planos, faça seus planos, mas a palavra final vai vir do Senhor. Então, não se preocupe, mas continue sonhando, continue planejando. E o último texto que eu queria compartilhar contigo nessa manhã encontra-se lá em Mateus 6:33. Mateus 6:33. Agora eu sei porque eu fiz confusão, porque o outro é João 16:33. Né? E esse é Mateus 6:33. Então, quando tem número, eu sempre me confundo. E o outro era João e esse é Mateus. Mas pega lá, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Olha que coisa linda. Vamos ler de novo? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, nós estamos partindo para um próximo ano. Um ano que talvez já tenha um fundo muito complicado. Um fundo que talvez vai afrontar muito a nossa vida. A gente já sabe todas as dificuldades que podem vir lá na frente. Mas isso não vai nos impedir. Primeiramente, como está lá na primeira referência que nós lemos em João, no capítulo de número 21, nós não vamos abandonar o barco e voltar a pescar, a gente vai continuar seguindo, a gente vai continuar adorando, porque nós adoramos não por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Deus é, nós adoramos o que Ele é, porque Ele é bom, né? E Ele não precisa fazer nada para que a gente venha adorar, então a gente não vai mudar a nossa forma de compreender Deus, porque adorando é o melhor caminho. Segundo ponto, nós vamos continuar fazendo os planos, porque fazer plano não é errado, mas sabendo que a palavra final vem de Deus. Nesse terceiro ponto, e eu diria que ele é muito mais importante, porque nós vamos fazer planos, e muitas vezes nossos planos envolvem nós. Eu até brinquei lá no começo, que muitos de nós fazemos muitos planos, né? Então tem pessoas que vão lá e fazem o plano de comprar casa própria, de comprar o carro, de fazer a leitura da Bíblia anual, né? E um monte de outras coisas, irmãos. Planos são diversos, né? Mas muitas vezes, irmãos, os nossos planos, eles não envolvem a Deus. Muitas vezes os nossos planos, eles não envolvem fazer a vontade de Deus, né? De fazer a obra de Deus, trabalhar na obra de Deus. Eu não sei quantos aqui na virada do ano me coloca como uma meta servir mais ao Senhor, né? Se colocar mais à disposição de Deus, né? Ofertar mais em missões, né? Ser mais solidário com o próximo e com as pessoas, né? Não sei quantos aqui tem essa ênfase, né, nas suas viradas de ano. Mas esse texto ele é muito lindo e eu diria que esse é um dos textos mais preciosos da Bíblia, porque diz algo muito gratificante para todos nós, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as coisas vos serão acrescentados, né? Então, quando em qualquer mudança de vida, quando nós colocamos Deus como uma prioridade, quando nós colocamos Deus como um foco central em nossa vida, em nossa existência, as coisas mudam, irmãos. Eu li um texto há algum tempo atrás e tinha uma frase que me provocava muito, e essa frase dizia mais ou menos assim: quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus ele cuida
das nossas coisas. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. O que são as coisas de Deus? As coisas de Deus, em parte, são as coisas da igreja, né, que está relacionado a essa ajuda ao próximo, a ajudar pessoas, a ter um envolvimento missionário, aqui a gente pode trazer até a própria questão social da igreja. Esse ano nós doamos toneladas e toneladas de alimentos, né? Então isso envolve as coisas de Deus, né? Ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades. Nós aconselhamos tantas pessoas esse ano que estavam com problemas no casamento, pessoas que estavam com problemas conjugais, né? Pessoas que estavam ali à beira do divórcio. Nós aconselhamos muitas pessoas que estavam com problemas com drogas, né? Então essas são as coisas de Deus, são as coisas que pairam aí pelo dia a dia. Então quando nós cuidamos das coisas de Deus, quando nós damos prioridade nas coisas de Deus, Deus, ele acrescenta as nossas coisas, Deus, ele faz nas nossas coisas, mas muitas vezes a gente tem essa concepção um pouco equivocada, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente olha para as nossas coisas, a gente olha pro nosso eu, nós esquecemos do próximo, né? Muitas vezes sua despensa tá cheia de comida, mas a despensa de algumas pessoas que você conhece está vazia, estão passando por dificuldade. Às vezes você tá vivendo um período de prosperidade intenso, você comprou casa, carro, mas a pessoa que você conhece não tá com 2 contas atrasadas e você não consegue estender a sua mão, né? Então, quando a gente faz os planos, nós precisamos colocar Deus como uma prioridade. E colocar a Deus como uma prioridade não é colocar Deus como uma prioridade como algumas igrejas colocam, porque algumas igrejas colocam Deus como uma prioridade em um sentido muito da prosperidade, como que funciona. Ou seja, você vai dar dinheiro na igreja e Deus vai te abençoar. E, meus irmãos, isso não existe. Isso é uma concepção equivocada da sociedade. Isso não existe. Você dá dinheiro para Deus. Primeiro que Deus, ele não precisa do seu dinheiro, né? Seu dinheiro, ele serve para sustento e manutenção da igreja. Isso é muito importante, né? Isso é um compromisso que eu e você temos com a obra de Deus. Você precisa fazer isso assim como eu preciso fazer isso. Mas essa concepção de que você tem que dar dinheiro para Deus, isso é heresia. Isso é... O que Deus vai fazer com o dinheiro seu, né? Você já pensou, né? O que Deus faria com o seu dinheiro, né? Eu não sei se você já pensou que Deus, ele de repente ia comprar algumas coisas, né? Não, irmãos, Deus, ele não precisa do seu dinheiro, né? O que Deus vai fazer com o seu dinheiro, né? Quem precisa do seu dinheiro é a igreja para manutenção da obra, né? Não é para a igreja ficar rica também, né? Porque a igreja rica é problema, né? É furada, né? Então não vão por essa linha. Mas nós precisamos colocar a obra de Deus, o cuidado com as coisas de Deus como um projeto para todos nós no ano subsequente, né? Tá vindo um ano, a gente não sabe o que vai acontecer, mas você tem muitos planos que você vai colocar no papel, mas coloque lá como uma prioridade na sua vida as coisas de Deus, né? E eu tenho certeza que Deus, ele vai acrescentar sobre as suas vidas, irmãos. A gente às vezes tem medo de falar isso por conta do extremismo, por conta das falhas de outras igrejas, mas Deus, ele vai acrescentar sobre a sua vida. Eu gosto muito daquele texto que diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Deus, ele abençoa, Deus, ele dá plenitude. Irmãos, esse ano, ele foi um ano abençoadíssimo para mim, né? Eu tenho certeza que foi para muitos aqui. Eu não quero também ficar falando de mim. Eu acho que minha vida, a Bíblia é muito mais interessante do que a minha vida, mas esse ano foi um ano muito abençoado. Eu troquei de emprego em plena pandemia, né? Fui para um emprego muito melhor. Eu tive, como muitos sabem, eu tive o privilégio de comprar a minha caverna, né? Minha caverninha lá. Eu sei que muitos irmãos também foram abençoados, né? Mas o que a gente faz com isso? Isso vira soberba? Não, a gente tem que utilizar isso como uma expressão de gratidão e abençoar pessoas, né? Investir na obra, né? Possibilitar que mais pessoas passem por coisas boas na vida e que isso venha se multiplicando, né? A pessoa é abençoada e a pessoa abençoa, né? Que coisa linda, que moda boa, né? Que coisa fantástica. Então, faça os seus planos, faça os seus projetos, mas em terceiro lugar, coloque Deus como uma prioridade, porque eu tenho certeza que enquanto você colocar Deus como uma prioridade, você vai ver coisas maravilhosas. Amém? Então eu queria orar com você, eu queria fazer essa oração com você, eu queria que você não saísse, que eu vou dar alguns avisos no finalzinho, e é muito importante você estar aí para ouvir, tá bom? Então, só recapitulando. Não abandone o barco, não volta a pescar. Siga a sua vida, mantenha-se firme com Deus, contribua, ajude, ame pessoas, né? Segundo ponto,
faça seus planos, independente de qualquer coisa, independente de ser um ano complicado que vai vir, mas faça seus planos, que com certeza Deus, ele estará contigo e a palavra final é dele porque é a melhor. E terceiro ponto, coloque Deus como uma prioridade e todas as demais coisas vos serão acrescentadas sobre a sua vida. Amém? Então guarda isso no seu coração e vamos orar. Convido você aí na sua casa a orar. Você já estivesse colocando o seu ano, né, a tua vida no altar do Senhor. Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado pelo ano de 2020, ó Pai. Nós não viemos aqui pedir para que ele seja apagado da nossa história. Muito pelo contrário, nós viemos aqui agradecer por esse ano. Por mais difícil que ele tenha sido, por mais problemas que ele tenha nos trago, mas nós te adoramos, ó Pai, por aquilo que o Senhor é. Independente de tudo que tenha acontecido, nós nos alegramos em Ti, ó Pai. Nos dê um ano abençoado, um ano cheio da Tua presença e que possamos, ó Pai, chegar lá no fim de 2021, ó Pai, com a mesma certeza e com o mesmo sentimento que nós temos hoje, ó Pai. Gratidão e alegria. Que possamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo, principalmente por Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, alguns rápidos avisos. Não saia daí, por favor. O primeiro, eu falei lá no começo, eu vou repetir agora. O São Paulo está em fase vermelha, né? Como eu disse, essa é uma opinião minha, não é uma opinião da igreja, não é uma opinião da instituição, né? Eu tenho muita dificuldade com essas fases, por um motivo muito óbvio, né? Hoje é domingo e é fase vermelha, amanhã é segunda e é fase normal, né? Ou seja, hoje ninguém pode sair, ninguém pode fazer nada e amanhã as pessoas podem. Então, para mim, essas coisas são muito complicadas, né? E por que eu digo isso? Porque baixou um decreto, uma recomendação da igreja nacional, a quem nós reportamos, a quem nós respeitamos, a quem nós sempre obedecemos e acatamos as recomendações, falando sobre a suspensão dos cultos presenciais. O nosso culto ele já está sendo extremamente restrito, né? A nossa igreja que tem uma realidade de ter uma frequência de culto aí de 70 pessoas, sempre divididos, atendendo todos os protocolos, né? No último culto nós estávamos em 26, porque nós começamos a trabalhar com inscrição, né? Então nós vamos continuar trabalhando com inscrição, até porque, irmãos, do jeito que tá lá, assim, para a pessoa pegar Covid, só se ela sair abraçando todo mundo, grudar, né, passar abraço, não menosprezando a doença é séria, se cuidem, tomem todo o cuidado, né, mas o que eu tô falando, o que eu tô querendo dizer é que a gente já tá tomando muito cuidado, então é uma recomendação, a gente tá seguindo a recomendação, mas trabalhando com inscrição, né, então foi uma recomendação, não foi um decreto, se for um decreto a gente vai ter que voltar para os cultos online, né, então como ainda é uma recomendação, então a gente vai manter, né, pelo menos o culto de forma por inscrição, tá? E no dia 31 em específico nós temos esse culto, que eu até te desafio a colocar seus planos, seus projetos, levar seu papelzinho lá. Então, por enquanto, vai ficar assim. Aí em janeiro, no dia 4, que o governador vai trazer uma nova posição referente a pandemia, aí a gente vê o que acontecerá, né? Aí vindo um decreto para dar lockdown de novo, aí nós voltamos pro culto online. Já esteja orando, irmãos, porque o culto online é doído, viu? A gente gosta de estar no culto lá, faz muito bem para todos nós. Então esteja em oração e obedecendo, irmãos, o distanciamento social, álcool gel, máscara, esteja bem alinhado com todas essas coisas, tá? Esteja firme aí, esteja bem conduzido nesse sentido, tá bom? E o próximo aviso é que no dia 31 nós teremos o culto, não o culto da virada, mas é o culto do novo, né? Vamos pensar um nome aí melhor e a gente compartilha contigo. Então esse culto você terá a oportunidade de trazer os seus sonhos, os seus planos para 2021 e compartilhar conosco lá em uma urna, né? Então vai ser um culto rápido também, atendendo aí todos os requisitos, todos os pontos aí que envolvem isolamento social. Então esteja participando conosco, é um tempo
muito especial. E o nosso último aviso, irmãos, eu não sei, isso é uma coisa muito individual, mas aqueles que puderem continuar contribuindo, continuar com seus dízimos e com as suas ofertas, fiquem à vontade, tem a conta da igreja, né? É muito importante isso para a igreja, principalmente a gente teve obras, né? As obras, por mais que a gente tenha vivido milagres, né, nesse sentido, nós ainda temos muitas coisas para finalizar, né, temos alguns compromissos ainda, então é muito importante a sua contribuição nesse sentido. Então esteja participando conosco. Amém? Então são esses os avisos, né? Você que quer ir ao culto hoje, é a mesma coisa, só tem 40 vagas. Algumas pessoas deram o nome e não foram na semana passada. Fique em paz também, não tem problema por isso, mas dê seu nome se você for, pode dar até umas 4 horas, né? Dá o seu nome, me manda no particular, só tem 40 vagas, né? O máximo que a gente pode ter na igreja para respeitar os protocolos lá, então mande isso daí, tá bom? Então são esses avisos, eu queria orar contigo encerrando, né? Eu queria orar com você, pedindo para que Deus ele te abençoe, tá bom? Deus, obrigado, ó Pai, nos dê um domingo abençoado, nos dê um tempo precioso na Tua presença, nos encha de alegria, de paz, ó Pai, de amor, né? E que todos nós sejamos frutos, ó Pai, de um evangelho transformador, ó Pai. Abençoe a nossa vida, perdoe os nossos pecados e nos dê um domingo vitorioso. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma semana vitoriosa, semana não, né? Um domingo vitorioso, e aqueles que puderem estejam lá no culto com todos os cuidados, atendendo todos os protocolos. Amém? Fique com Deus e um bom domingo.